Ok. Começando a gravar já. Chamar o pessoal. Compartilhar a tela, abrir o Paint. Preciso pegar o carregador do celular. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Quase que eu esqueço o carregador do celular. Aí ia perder a imagem falando de novo. Vamos ver. Carregar. Beleza. Então vamos continuar. Vou chamar o pessoal aqui para continuar no preparo de soluções. Marcos. Tá. Beleza. Boa noite. Boa noite. Análise química, arquivos. Abrir aqui na internet. Beleza. Tudo pronto para a gente começar. Só chamar o pessoal mais uma vez, aí a gente começa. Claudinei. Eita. Ih, chamei o pessoal do Química 1. Ai, meu Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Te deixar no vácuo, hein? Boa noite, Claudinei.
Beleza? Não valeu mais nada mesmo, Carlinhos. Falando pra você. Sentiu o que eu sinto às vezes, hein? Quando eu pergunto e ninguém responde. Pior. Deixa eu comer uma última, que eu não comi. Não deu tempo. A Não fruta tava repartir, ruim. não. Não repartir, que eu também não comi nada, não. Aproveita para pegar alguma coisinha aí. Deixa no mudo e vai comendo. Eu não vou poder fazer isso. Beleza. Dou uma cervejinha, então, enquanto isso. Quem pode, tá ótimo. Pronto. Mas beleza, vocês estão conseguindo me ver e ouvir direitinho? Tranquilo. Tá. Então vamos começar já. Para vocês já serem capazes de resolver toda aquela lista e ganhar um pontinho na média. Que absurdo. Ponto na média. Bom, vamos lá. Tá. Vou aproveitar a lista aqui. Eu não vou resolver o exercício da lista, vou modificar os valores. Beleza. Então, até a semana passada, nessas nossas primeiras, mudando a frase, nessas nossas primeiras aulas de análise química, eu aproveitei para reforçar uma coisa que vai ser muito, de novo, repito isso, vai ser muito importante para a gente, como um técnico. A gente entender de preparo de solução. A gente conseguir preparar uma solução decentemente. Porque, por mais que se evoluam os equipamentos diferentes de análise química, por mais que a gente não precise tanto hoje em dia fazer titulação, hoje em dia existem equipamentos que fazem ela por a gente, mesmo que continue cada vez mais evoluindo isso, a gente ainda vai precisar preparar soluções para colocar nesses equipamentos, para eles fazerem a análise. Então, eu bato mais uma vez na tecla que sempre vai ser importante a gente estar treinando e aprender mesmo, entender o que a gente faz, que contas que a gente faz, por que a gente faz essas contas, para preparar uma solução. E com base nisso, a gente foi retomando, né? Eu apresentei para vocês com um nome, né, de concentração comum, aquela lá que é só gramas por litro, e apresentei para vocês o nomezinho oficial da molaridade, né, que é a concentração em quantidade de matéria. E, obviamente, ela tem esse nome porque é pela quantidade de elementos, de compostos, de moléculas que a gente tem.
em uma certa quantidade de volume. Então, a gente foi repassando isso ao longo desse tempo. E nesse meio processo, eu acrescentei um dado extra, que eu acredito que vocês ainda não tinham mexido muito, que foi o dado da pureza. Que na vida real, os compostos não estão 100% puros. E aí? A gente vai ter que fazer alguma continha para poder corrigir essa pureza. Então, foi isso que eu acrescentei, por enquanto, a mais, naquilo que vocês já trabalhavam em análise química 1, trabalharam já em físico-química, mas talvez não tivessem tido um foquinho especial, assim, para tentar ajudar a mente de vocês a fecharem essa matéria. Então... Ei, cachorrinho. Pronto. Então, voltando, perdão. Aí eu acrescentei essas coisas de pureza, que era uma coisa que a gente corrigia no final daquilo que a gente já fazia normalmente. Colocava uma regrinha de 3. Ou, também é outro jeito, a partir da fórmula, a gente ir fazendo as continhas. Então, tem como colocar a pureza já no meio da fórmula. Então, com base nisso, a gente foi fazendo essas continhas, até as da semana passada. Tá, perdão mais uma vez. Esse cachorrinho aqui é complicado. Tá. Então, hoje a gente vai conversar sobre uma coisinha a mais, uma última coisa a mais, que falta para vocês entenderem e conseguirem, na teoria, né, já, fazerem qualquer conta para vocês conseguirem preparar uma solução. Já para não alongar nisso e a gente já fazer exercícios, primeiro eu vou fazer esse resolvido, e depois passar um já para vocês trabalharem. A única diferença do que a gente estava fazendo até agora, porque a gente vai fazer, é uma coisinha a mais, né? Vocês conseguem me falar qual que é a definição de solução? O que é uma solução? Para vocês me lembrarem aí, o que é uma solução, afinal? O que é uma solução? Solução é uma mistura de duas ou mais substâncias de forma homogênea, cujas elas não podem ser separadas por filtração, centrifugação e decantação. Olha o Carlão aí, ó. Ainda tá lendo aí as coisas do Carlão? Pior que tá na memória mesmo, Carlinhos. Isso daí já gravei. Você comentou que de tanto ele falar, ficou gravado isso, né? Exatamente. Mas é isso aí, ó. Uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias.
se ela é homogênea, já não consegue separar por essas coisas mais simples, esses processos mais simples, né, que separam. Então, é uma mistura homogênea. E para a gente preparar uma solução, para a gente criar uma solução, a gente não cria ela só a partir de um sólido e um líquido. Né? Que a gente tem um soluto e um solvente dentro de uma solução. São essas duas coisinhas. O solvente é o cara base, que a gente vai jogar o outro em cima dele. Né? Normalmente é a água. A maioria, mesmo das vezes que a gente prepara uma solução, o nosso solvente é a água. E o soluto é o que a gente vai jogar, né? A gente vai misturar na água, no solvente. E esse soluto, ele pode ser sólido, mas eu também posso jogar um soluto líquido. Acreditam nisso? Sim. Se sim, então conseguem me dar um exemplo? Ácido clorídrico. Vou pedir um outro exemplo. Sem ser ácido clorídrico e sem ser amônia. Ácido sulfúrico. Droga, tá bom. Então, o ácido sulfúrico realmente é um líquido. E a gente não usou nas aulas do Carlão, ou pelo menos vimos nas bancadas lá do laboratório, frascos com solução de ácido sulfúrico, ou no cotidiano de vocês, para quem já mexe com ele, a gente tem soluções dele. Então, a gente também consegue preparar soluções a partir de um líquido. E aí, como é que a gente vai conseguir preparar uma solução a partir de um líquido? Ou eu pergunto antes para vocês, o que a gente estava fazendo, que contas que a gente estava fazendo para preparar a solução até agora? O que a gente achava como resultado final? Gramas por litro. Gramas por litro. É isso que a gente achava no final? Mols por litro. É isso que a gente encontra para poder preparar uma solução? Deixa eu escrever aqui, então, uma frase. Vocês estão vendo a projeção da tela minha, né?
Leiam essa Sim. frasezinha de baixo. Tentem me responder essa pergunta. Quanto eu preciso de cloreto de sódio? Vou preparar 200 ml de uma solução a 3 gramas por litro. Só que o que eu tenho que fazer aqui? Como é que vocês podem me responder essa pergunta daqui? Quanto que eu preciso de cloreto de sódio para preparar 200 ml de uma solução a 10 gramas por litro dele? Regra de 3, né, Carlinhos? Tá, que regra de 3 aí, nesse caso, a gente vai fazer? Pode ser? Que regra de 3 que a gente vai fazer aqui? Dez para 1, x para 0,2. 10 o quê? Para 1 o quê? 1 litro. 10 o quê? 10 gramas. Agora tá melhorando. 10 gramas. Está para o quê mesmo? 1 litro. Assim como X está para 0,2 litros. vou pegar o vermelhinho aqui para rabiscar. Alguém concorda ou alguém discorda com isso que o Matheus falou? Eu acho que é isso mesmo, Carlinhos. É mesmo. E aí a gente resolve isso fazendo aquela multiplicação em x. Aí a gente vai ter que x vezes 1 é igual a 10 vezes 0,2. Nesse caso, dá quanto isso aqui? 2 gramas. Beleza. E o que isso significa? O que esse 2 gramas significa, afinal? Que para você preparar 200 ml, você usa 2 gramas da solução. Você usa 2 gramas do sal, Isso. desse sal daqui, desse sólido. Você vai lá e pega 2 gramas dele. Como é que a gente pega 2 gramas dele? A gente pesa ele, certo? Isso. Vai lá na balancinha bonitinha.
Olha que bonitinho, dando o númerozinho. Ó, ficou bonito até. Então a gente vai lá e pesou na balancinha nossa. Um beckerzinho, que é um vidro de relógio que seja. Pesou lá. 2 gramas. E aí a gente jogou esse cara num becker. As 2 gramas aqui. Aí a gente completou com água até ele ficar na marquinha de 200 ml. Tá? Aí essa solução daqui vai ter essa concentração, que era o que a gente queria que ele tivesse. Tá aí de boa? Sim. Tranquilo, Carlinhos. Tá. Então fechou. Aí eu repito a pergunta mais uma vez. No final das contas, sempre que a gente faz as contas de preparo de solução, que resultado que a gente tem no final? Gramas por litro? Onde é que está gramas por litro aqui, de resultado final? Qual que foi o resultado final desse exemplo que a gente acabou de fazer? 200 ml? O resultado final está ali, 200 ml? Não, no caso tá a massa, né, ô Carlinhos? O que eu quero dizer de resultado final é a continha que a gente teve que fazer aqui nos deu que valor? Nos deu isso daqui. A continha que a gente faz para preparar a solução nos dá isso daqui, ó. É isso que a gente procura, a gente quer encontrar quando a gente está fazendo uma continha para saber quanto que a gente tem que pegar daquele composto, quanto que a gente tem que pesar daquele composto. Então, o que a gente está calculando, o que a gente precisa encontrar, é um valor de massa, né? Alguma coisa, gramas. Que é isso que eu tenho que pegar do composto na balança, e aí eu preparo com aquele volume e tudo mais. Eu preciso daquela quantidade de massa para poder preparar a solução que eu preciso. Então, sempre que a gente faz uma continha de preparo de solução, quando a gente quer preparar uma solução, a gente quer saber quanto que a gente pega do cara para poder preparar ele certo. Isso é fácil, né? Da gente pensar quando eu tenho que pesar um sal. Ou pesar um outro sal, tipo sulfato de cobre. Ou permanganato de potássio. Qualquer sal. É fácil da gente pensar nisso. Não, é só pegar ele, pesar na balança e tudo mais. E se eu quisesse criar uma solução de ácido sulfúrico? Tirar por enquanto a pureza aqui. Guiche no Espanha. Mais ou menos. Tá com o Miguel. Sempre que a gente faz a continha, a gente vai achar um valor que a gente vai precisar pesar, né?
Foi o que eu acabei de falar. Sempre que a gente faz essa conta, é um valor que a gente tem que pesar. Vamos resolver esse exercício daqui, ó. Ignorem os mililitros por enquanto. Quanto de ácido sulfúrico a gente tem que pegar para poder preparar 400 ml de uma solução de ácido sulfúrico com essa concentração? Que conta que eu vou fazer aqui? Muda alguma coisa? Quarto ligar o computador. Tá. Quê? Pode no quarto ligar o computador. Por quê? Eu vou lavando coisa. Vai onde? Aqui no quarto, amigo. Olha, cadê? Tá vendo? Imaginem que vocês não sabem o estado físico da substância que vocês querem preparar. Se eu não tivesse falado para vocês que é um líquido, talvez vocês não soubessem. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Vocês não vão saber se é sólido ou líquido. Esse composto aqui, qual que é? Ou esse outro composto daqui? Vamos ver. C3, H5, H4. Tô fazendo a conta, rapidão, gente. Vocês não sabem que compostos que esses caras são, né? E se vocês tivessem que preparar 400 ml desses caras com essa concentração? Que conta que vocês vão fazer aqui? Se fosse cloreto de sódio, que foi o exemplo que a gente acabou de fazer, que conta que a gente vai fazer aqui para saber quanto que eu tenho que pegar de cloreto de sódio para preparar isso? Concentração molar? Como? Aquela molar de concentração dividido, acho que é por esse que não é que estava fazendo semana passada. Sim. Se a gente for usar a fórmula, vai ser essa daqui. Essa é a concentração, não é a concentração molar, essa aqui é a concentração comum. Isso, essa daí mesmo.
Então, se a gente quisesse fazer isso, ou a gente fazia igual o que a gente acabou de fazer mesmo, no exemplo que eu apaguei aqui, que foi por uma regra de 3, ou a gente faz usando a fórmula. Tá, e se eu quiser preparar 400 ml de uma solução com essa concentração aqui, só que desse cara, qual conta que eu vou fazer? É uma conta diferente ou é a mesma? Diferente. Como que ela vai ser, então, se é diferente? Aí eu acho que teria que achar gramas por mol, né? Ou mol por litro. Eu nem estou pedindo mol. Aquele Aqui, ó, M é de grama massa, né? por litro. Esse M é de massa. No caso, ó, Carlinhos, é a mesma conta. É a mesma conta mesmo. A grande questão aí é que na hora de avolumar ele, a gente teria que ter a informação da densidade, né? Como assim? Vamos chegar lá por partes, então. A conta aqui, independente do composto que eu quisesse preparar, se fosse de ácido sulfúrico, se fosse desse cara aqui, se fosse desse cara aqui, se fosse de cloreto de sódio, independente dele, essa conta daqui está sendo a mesma. Que eu sempre estou tendo esse cara daqui e eu sempre vou preparar 400 gramas. Então, quanto que eu vou pesar? É a mesma resposta para todos eles. Até já posso aproveitar e mostrar para vocês. Olha, por que é tão fácil a gente trabalhar com gramas por litro? A conta é bem mais simples. Por isso que é o mais usual da gente encontrar na vida real nossa, de indústria. Tá, mas voltando aqui. Então a conta está sendo sempre a mesma. Agora eu posso voltar. Vai dar. Entendeu? Então agora eu posso voltar nessa continha aqui. Esse exercício resolvido que eu vou fazer aqui. Como que eu ia resolver esse exercício? Bom, é uma conta de preparo de solução. Para eu mostrar mais uma vez, passo a passo, como que eu faço para resolver uma conta dessas? A primeira informação que eu tenho que ver é que concentração que eu quero que a substância esteja. Essa é a primeira informação que eu preciso. É eu saber qual a concentração que eu quero criar ela. Quero que ele esteja a 4,5 gramas por litro. 4,5 gramas por litro é diferente de 4,5 mol por litro. Tá? É diferente. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? A unidade. E só essa pequena diferença de unidade vai mudar o jeito que a gente faz as contas. Fazendo para vocês de exemplo, usando a fórmula, a gente vai saber qual fórmula que usa a partir da concentração. Se está em gramas por litro,
A fórmula que eu vou usar é essa daqui, é a concentração comum, né? Esse pureza. Se a unidade aqui está mol por litro, eu vou usar a outra fórmula, a de que dá mol por litro. Então, para eu saber qual formulinha usar, não tem onde eu colocar, me colocar aqui. Para eu saber qual fórmula eu vou usar, é só eu ver aqui qual que é a unidade da concentração que eu quero preparar. Então, eu vou usar essa daqui, nesse caso. Tá. Então, para resolver esse exercício, eu vou fazer isso. Igualzinho, o que eu já estava fazendo, o que vocês já estavam treinando e fazendo, exercitando, até as aulas anteriores até hoje. Mesma continha, as mesmas coisinhas. Fazendo por regra de 3. Ó, eu quero que ele esteja a 4,5 gramas em 1 litro. Então, a gente fazendo pelas lógicas, pelas regrinhas de 3. Eu quero preparar uma solução com essa concentração. Então, eu tenho que pegar X para preparar 400 ml, que em litros é 0,4. Então, eu quero preparar 0,4 litros. Aí eu faço a multiplicaçãozinha aqui. Vai dar 1 vezes x igual a 0,4 vezes 4,5. Como? 1,8? Eu não fiz a continha. Vou fazer aqui na calculadora. 4,5 vezes 0,4. É 1,8. Bom, então basta eu pegar 1,8 gramas. Mas ele está impuro. Então a gente tem que fazer uma última regrinha de 3 aqui. Ele está com 80% de pureza. Mas a gente quer que ele fique puro. Quanto que eu tenho que pesar de verdade? Aí eu multiplico aqui de novo. Vai ficar x vezes 0,8 igual a 1,8 vezes 1. 180. X igual a 1,8 dividido por 0,8. 1,8 dividido por 0,8. 2,25 gramas.
mais uma vez. O que significa esse 2,25 gramas? Bom, que desses 2,25 gramas, só 80% é o composto que eu quero. Então, só 1,8 gramas é do ácido ali. Então, beleza. Com 1,8 gramas, eu prepararia a solução certinho. Então, eu tive que pesar mais porque ele está impuro. Porque na hora de desconsiderar as impurezas, a massa que sobrar do composto vai ser o que eu queria, né? A continha que a gente estava fazendo. Por isso que a gente faz essa correçãozinha na pureza no final, para significar isso. Para a gente descontar as impurezas, a massa restante sem impureza tem que ser aquilo lá. Então é isso. Então a continha seria essa, por lógica. Tem uma coisinha a mais no final, tá? Vamos chegar lá. Mas quem gostou de usar a fórmula, quem está preferindo fazer essas coisas pela fórmula, vai fazer mais fácil, nesse caso. A formulinha é essa, concentração comum, que é essa fórmula daqui, de gramas por litro, é massa vezes pureza dividido por volume. Então, a concentração que eu quero preparar é 4,5 gramas por litro. A massa que eu quero pesar dele, eu não sei. É isso que eu quero calcular. A pureza da substância é 0,8. 80%. 80 dividido por 100. 0,8. E o volume que eu quero preparar, com 400 ml, em litros é 0,4 litros. Aí eu coloco esses dados na fórmula. Então vai ficar 4,5 é igual a M vezes 0,8 dividido por 0,4. Aí eu passei esses caras para cá, outro cara para lá para baixo. Para ajeitar. (4,5) vezes esse cara daqui, dividido pelo outro dali. Então, basicamente, a continha que a gente vai fazer é essa. Vamos zerar. 4,5 vezes 0,4 dividido por 0,8. 2,25 gramas. Que a gente tem que pesar aquele cara. Só para confirmar, né, que com certeza era para dar o mesmo valor. Então, mais uma vez, sempre. Independente do jeito que você preferir fazer essa conta, não errando no meio da conta, vai dar certo. Então, super simples. Até agora, tudo que a gente fez foi isso. Para a gente saber preparar uma solução. Não é uma coisa difícil. Mas é uma coisa que no começo é fácil da gente esquecer, por não usar. Por isso que eu tenho que forçar vocês fazendo lista, entregando lista, para vocês não esquecerem, para vocês sempre exercitarem. E quando a gente for para o laboratório, vocês vão preparar essas soluções. Então, tem que saber. Então, é isso aí que a gente tem que pesar.
Aí que entra, finalmente, o extra da aula de hoje. Esse cara daí que a gente vai pesar é um líquido. Como que a gente vai conseguir pesar um líquido da balança? Tem como? Tem. Como é que vocês vão pesar um líquido na balança? Pegar um Becker. Se eu pedisse para vocês, Vai pegar um Becker, pesar ele e tirar a diferença. sim, beleza? Aí eu zerei o Becker, o peso do Becker. Tá, tarei lá. Tá. Zerei o peso do Becker. E daí? Aí vai pesar o líquido. Como? Como mesmo? Com que vidrarias que vocês iriam usar? Se eu fosse pedir para vocês pesarem 2 gramas de água. Desse até no vidro de relógio mesmo. Eu adicionaria com a pipeta. Pipeta? Então você ia pegar a pipeta, puxar o líquido e jogar no vidro de relógio até dar essa massa? Sim. Isso. E se você jogasse um pouquinho e desse 5 gramas? Da hora. E aí? A gente foi lá pesar, legal, eu quero pesar 2 gramas de água. Eu tenho lá o meu beckerzinho, que seja, ou o meu vidro de relógio, um pouquinho, né? Aí eu vou lá, pego a pipeta, pego lá a minha água destilada e vou jogar lá em cima do meu vidro de relógio para pesar. Joga um pouquinho, 5 gramas. O que eu vou fazer agora? Para poder ter as 2 gramas. Na vida real mesmo, o que vocês fariam? Não tem um certo, não tem um errado. Ah, errado não deve ter, né? Mas não tem só um jeito certo. Como é que a gente ia fazer? Então, a água, eu pegava a pipeta e avolumava 2 ml. Deveria-se ter 2 gramas. Finge que isso não existe. É algum líquido que você não sabe a densidade. Mas eu digo, se a gente já fez isso, já jogou ali e caiu 5 gramas, o que a gente vai fazer para arrumar isso? Tem que tirar 3 gramas. Como? Como que a gente vai tirar a água dali? Da pipeta? Do vidro de relógio?
Ninguém tem ideia nenhuma? Com a própria pipeta. Com a própria pipeta? Vocês já tentaram pipetar o fim de uma substância? Pouquinho volume de alguma coisa? Já tentaram pipetar? Vai lá pra pera, né? Porque pega ar. O certo da gente usar a pipeta ela tá totalmente, a ponta dela, né, tá totalmente submersa no nosso líquido. Senão a gente vai puxar ar. E se a gente tem que tirar só 3 gramas de uma pocinha d'água, a gente vai puxar muito ar. Então, podia dar certo? Podia. Podia ir chegar a água lá na pera? Também podia, nesse processo. Então é meio trabalhoso. Eu acho que eu pegaria e pesaria de novo. Outra opção, legal. Então vamos lá, vou perder mais tempo. Vou secar. Que, como era água só, né? Eu seco de novo. Coloco o vidro de relógio, taro. Vou lá, coloco 1,5 gramas. O que eu vou fazer para poder chegar no 2? Ou mais específico, para eu poder chegar nesses 2,25. Deu 1,5. Pouquinho que eu coloquei. Eu tenho que colocar mais 0,75. Como é que eu vou fazer isso? Vocês estão me dando ideias para aula prática. Eu vou fazer isso na prática, então, com vocês. Quero ver o que vocês vão fazer. Usar aí a pera com a pipeta? Carlinhos, vou ver se a ideia sua bate cabine. Como que você faria? Bom, tentando ajudar vocês, se isso fosse acontecer comigo mesmo, desse jeitinho assim, bom, eu acho que eu ia ter que tentar usar, sei lá, o conta-gota que seja, ou uma bureta, né, que a gente consegue dosar uma gotinha e arriscar. Aí tá lá a massa de 1,5 gramas. Aí eu coloco uma única gota de água, e se isso for direto para 2,4 gramas? Ai, que droga, era para pesar 2,25 e deu 2,4. Pesar líquido, eu mostrei, fui dando exemplos, tentando fazer vocês pensarem assim, se acontecesse com vocês na vida real, para a gente pesar líquido. Tem como? Tem. É fácil a gente acertar uma massa assim, igual a gente faz com um sólido. Ela tem que pesar 2,2507 gramas. Ha! Eu sou um ótimo técnico, é isso que a gente pensa, né? Quando a gente está fazendo um curso técnico, tem que pesar uma massa assim. Aí você vai lá, pega o sólido, joga lá no vidro de relógio, 2,2393. Aí você pega um pouquinho, joga lá, 2,2437. Aí você pega mais um pouquinho e joga lá, 2482. Você joga mais um pouquinho. Maravilha. 2510. Ah, não, eu quero 0,7. Então você vai lá e tira um mísero grãozinho pequenininho e consegue chegar nisso. Com o sólido, nossa, a gente se acha. A gente consegue a massa que precisar. Com o líquido, não.
na real, na prática mesmo, é isso, ué. A gente consegue pesar? Consegue. A gente consegue pesar bonitinho assim? Para falar que não, talvez até dê. Mas que vai dar um trabalhão, vai. E você tem esse tempo para ficar desperdiçando na empresa? Seu chefe vai ficar feliz com você perdendo meia hora para pesar 2,25 gramas daquele líquido lá? Quem trabalha, responde isso daí. Não. Então, falei tudo isso aí para mostrar para vocês que, independente de ser um líquido ou um sólido, a continha que a gente vai fazer é a mesma. A gente vai chegar, a gente precisa pesar essa quantidade. Agora, já para a vida real, se for um líquido, a gente vai fazer uma única coisinha a mais. Só uma única coisa a mais. Que é o que o Matheus já falou aí de exemplo, que ele faria nesse caso. Deixa eu arrumar aqui. Vou melhorar esse espacinho para eu poder escrever aqui já. Tá. Agora, independente do jeito que a gente fez, os líquidos possuem um dado chamado de densidade. O que é a densidade? Não é uma fórmula, né? Que densidade é massa da substância dividido por volume da própria substância. Não é massa de soluto e volume de solvente, tá? Não. É da mesma substância. Mas o que significa densidade, assim, pra gente? No caso, seria uma conversão. Conversão o quê? Você vai passar a dar um valor em gramas para um volume em litros. Aí, nesse caso, é ml. Que é gramas por ml, Sim. a densidade. Tá. Mas, antes até, vou tentar explicar. Tentar mostrar, né? Mostrar não vai ter como. Vocês já chegaram a preparar uma solução de ácido sulfúrico com carvão? Que eu me lembro, não. Tá. Então, Ele não vou deu usar essa isso. questão na prova. Não vou usar isso de exemplo. Outra coisa, então. Vocês já chegaram
a encher uma garrafa PET com álcool do posto? Ou, para vocês fazerem mesmo e acreditarem no que eu estou falando, peguem 2 litros de álcool de posto e 2 litros de água da torneira. Cada um numa garrafa PET. E vê se elas têm o mesmo peso. Não vai ter o mesmo peso. Tá? Não vai ter. Vocês podem fazer isso para comprovar. Por quê? Porque a densidade dessas duas substâncias, do etanol e a densidade da água, são diferentes. É aquela questão do mais denso que fala, ou até mesmo mais fácil do que vocês terem que ir num posto de gasolina. Peguem uma embalagem de óleo, de 1 litro de óleo, e uma delas vazia e enche de água. E tenta sentir o peso das duas. 1 litro de óleo e 1 litro de água. Eles vão ter peso diferente. Se tiver balança em casa, mais fácil ainda. Porque a densidade das substâncias são diferentes entre si. Várias, né? E isso é uma forma que a gente tem de converter massa para volume. Ou volume para massa de uma substância. Como assim? A gente, desde criança, né, já meio que sabe, meio que já descobre isso, que 1 quilo de água tem 1 litro de água. Melhor, 1 litro de água pesa 1 quilo. 2 litros de água pesa 2 quilos. 10 litros d'água pesa 10 quilos. Isso a gente já sabe. Desde criança. Por quê? Porque a densidade da água é 1 grama por ml. Ou seja, se eu pesar 1 grama de água, eu vou ter 1 ml de água. Ou, se eu medir 1 ml de água numa provetinha, ou seja, 20 ml de água na proveta, e for lá pesar na balança, vai me dar 20 gramas. Porque essa é a densidade da água. Já se eu pegar 5 ml de mercúrio é um metal líquido. Acredito que vocês já sabem disso, né? Mas se vocês pegarem 5 ml de mercúrio e jogarem num beckerzinho para pesar isso, vai dar 5 ml, vai dar uns 35 gramas. 5 ml. Acho que pesa mais até. 35 gramas. Porque a densidade do mercúrio é diferente. Então, isso é uma forma que a gente tem de converter massa para volume de uma mesma substância. Tá? Por que eu estou falando isso? É só no caso da gente ter que preparar uma solução a partir de um líquido. Como o líquido é difícil de pesar, lembra do exemplo? Ah, se passar muito, o que a gente vai fazer? Se faltar e uma gota já quiser passar, como pesar líquido é difícil, é complicado, é demorado, o jeito que a gente faz para facilitar isso é usando a formulinha da densidade. Que aí a resposta da pergunta na real vai ser, bom, eu tenho que pesar essa massa do ácido sulfúrico. Tá? Mas se eu usar a densidade do ácido sulfúrico, vamos fingir nesse caso que é 1,8 gramas por ml.
se eu usar a densidade do ácido sulfúrico, eu consigo converter essa massa para volume. Só fazendo a continha para explicar mais fácil. Vai dar 2,25 dividido por esse 1,8. 1,25 ml. O que significa isso? Se eu pegar 1,25 ml, eu consigo medir isso muito fácil usando uma pipeta graduada de 5 ml, de 1 ml, de 2 ml, pipeta graduada, eu consigo medir esse cara aí fácil, fácil. Eu puxo lá, meço, beleza? 1,25. Se eu pegar isso daqui e for pesar na balança, o valor que vai aparecer na balança é 2,25 gramas. Então, ao invés de eu ter que pesar o líquido, bom, nesse exemplo que a gente está fazendo, bastaria eu pegar 1,25 ml numa pipeta graduada e já colocar no meu becker para preparar a solução aqui, ó. Eu coloco no meu beckerzão lá, 1,25 ml do ácido e completar até os 400 ml com água. Claro que não é assim, né? Porque a gente aprendeu que não é água no ácido. A gente pega um pouquinho de água, os 200 ml de água que seja, eu jogo esse 1,25 ml de ácido aqui, e aí eu completo até os 400 ml de água. Aí eu preparei minha solução. Super rápido. No final, preparar uma solução a partir de um composto líquido é muito mais rápido do que um sólido. Que o sólido a gente vai perder tempo pesando. O líquido, a gente vai perder tempo fazendo essas continhas. Mas na prática, a gente vai pegar o volume que a gente precisa, joga lá, já mistura e pronto, acabou. Carlinhos, Sim. Isso daí quando a gente conhece a densidade, né? Devido a vir no rótulo e tal, aí fica mais fácil. Ou na internet. Mas sim. Mas essa questão de diferença de pureza, aí no caso, o cálculo deveria ser feito depois do cálculo da densidade? Ou já faz a pureza antes, igual a gente fez mesmo? Faz a pureza antes mesmo. Porque a densidade da substância, em todos os exercícios, né, eu vou dar a densidade do ácido sulfúrico com essa pureza. Se o ácido sulfúrico fosse 100% puro, a densidade dele ia ser um pouquinho diferente. Entendi. Que no caso da vida real, né, é a densidade que a gente vê no frasco. É a densidade daquela substância. Já impura, mas é daquela substância. Então a gente faz depois de todas as contas. É uma coisa que eu ia falar ainda de exemplos depois, mas já fica a dica já extra aí para vocês. Alguém quer perguntar a princípio desse exercício daqui? Que eu já salvei.
E vou colocar aqui como exercício resolvido. Alguém quer aproveitar e perguntar alguma coisa dele? Ué. Putz, eu não acredito. Gravei minha aula no geral. Achei que nunca fosse acontecer isso. Mas eu gravei a aula no canal geral. Ai, ai. Bom. Já coloquei aqui nos arquivos da aula nossa. Eu vou colocar ainda assim essa aula gravada. Eu vou colocar no canal nosso de análise química, tá? Copiar isso daí e vou colocar lá no canal nosso de análise, pra não ficar perdido. Tranquilo, Carlinhos. Falou, é feriado. Um feriado? Como assim? Se falou, é feriado. Ah, não conhecia essa expressão, não. Ô, louco.